Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja lá o horário que você está me ouvindo, seja bem-vindo a mais um Pod Terapia em Gotas. Meu nome é Akin e eu sou psicólogo clínico e vou estar nos próximos minutos falando com você a respeito do tema de crenças, que é o tema deste mês aqui no podcast. O episódio de hoje eu vou falar sobre crenças limitantes. Então, pergunta que eu escuto muito: Kim, como é que eu me livro das minhas crenças limitantes? Né? Em primeiro lugar, nós vamos tentar responder aqui algumas perguntas. O que é uma crença limitante? Por que nós temos crenças limitantes? E como nós nos livramos destas crenças? Então, gente, para quem me conhece um pouco mais de tempo, sabe que às vezes a minha forma de pensar ela vai um pouco contra o mainstream. E eu vou começar dizendo o seguinte: essa ideia de crença limitante, ela é meio balela no sentido de que toda a crença é limitante. Toda a crença é limitante. E por que toda a crença é limitante? Porque essa é a estrutura da crença. Então, toda a crença, e quem viu meu podcast anterior ouviu eu falar sobre isso, né? O podcast Se Eu Acredito em Algo, Algo Existe, que foi o que veio antes desse, semana passada eu lancei. Então, assim, toda crença ela é uma hipergeneralização de uma ideia. E quando a gente fala em hipergeneralização, a ideia de limite está embutida. Então, quando eu digo que o mundo é um lugar perigoso, eu estou limitando o mundo a ser um lugar perigoso. Se eu estou dizendo que o mundo é um lugar maravilhoso, eu também estou limitando. Por quê? Porque o mundo é maravilhoso. Sim, tem muitas coisas maravilhosas no mundo. E tem muitas coisas difíceis no mundo. Então, a partir do momento que eu escolho uma ou outra, e nós precisamos disso para termos uma crença, eu estarei sempre limitando. Um outro exemplo, né? Por exemplo, assim, quando a gente fala de, Kim, mas se eu me achar uma pessoa especial, isso vai ser sempre bom. Não, não vai ser sempre bom, não. Vou te dar um exemplo. Pessoas com transtorno de personalidade narcisista, e nota, estou falando de um transtorno de personalidade, ou seja, algo sério. Todas elas têm esta crença de que elas são especiais. E é uma das crenças mais difíceis de trabalhar com esta população. E nós precisamos flexibilizar esta crença. Ou seja, ela precisa parar de acreditar tanto que ela é especial, porque isso vai manter a doença dela, tá? Então, quando a gente fala essa ideia de crença limitante, como é que isso se popularizou? A ideia de que algumas crenças fazem com que o sujeito não tenha determinados comportamentos. Aqui isso é verdade? Sim. Algumas pessoas, por exemplo, a pessoa quer deslanchar na carreira, tá? Mas ela acredita que ela não pode fazer isso sozinha. Ela tem alguma crença de dependência. Seja que ela acredite que ela é inferior aos outros ou que os outros são superiores a ela, né? Então, esta crença vai frear muitos comportamentos dela. Aqui, então, isso está limitando ela. Claro que está. Tá? Agora, a pessoa com uma personalidade narcisista, por exemplo, um transtorno de personalidade narcisista, que ela acredita que ela é especial e que ela vai fazer um monte de coisas, e ela de fato fazem, também tem uma limitação. Porque, por exemplo, ela não consegue olhar a parte feia, obscura dela, por exemplo. Quando ela pisa em alguém, quando ela usa alguém e depois descarta, ela não olha para isso. E isso também traz dor e sofrimento, muitas vezes para ela e muitas vezes para os outros, com certeza. Tá? Então, o que acontece? Toda crença é limitante. Toda crença vai limitar os nossos comportamentos. Entender isso é fundamental, gente. Porque não existe uma crença que vai fazer você dar conta de toda a criação do universo. O nosso cérebro não dá conta disso. Então, nós usamos limitações, nós colocamos limitadores na nossa visão para conseguir funcionar no mundo. Nós não temos que nos livrar desses limitadores. Nós temos que saber que nós estamos usando eles. Ao saber disto, nós podemos começar a escolher o tipo de limitador com mais flexibilidade. Ver se o meu limitador está sendo adequado ou não. É como, por exemplo, bater fotografia. Quando os fotógrafos vão fazer fotos em determinados locais, eles usam filtros. O que o filtro faz?
limita a entrada da luz de alguma maneira. Então, por exemplo, um filtro escuro, ele vai limitar a entrada de luz, e eu posso bater foto do sol. Mas se eu for usar um filtro escuro dentro de uma balada, eu não vou bater foto de nada, porque não vai entrar luz nenhuma. Né? Então, a ideia da crença é exatamente igual a esses filtros. Tá? O que eu vou captar do universo, do mundo físico, né, é limitado. E eu sempre vou ter um limite ou outro. Então, toda crença é limitante. Crença boa e crença ruim é uma coisa que a nossa cultura cria. Então, por exemplo, se eu nasço numa época antiga, né? Tô falando lá, Império Romano, por exemplo, né? E eu sou um homem, eu posso entender que eu ter uma espada e eu saber matar outro homem é uma coisa boa. Eu estarei me protegendo e talvez protegendo a minha família também, protegendo e ganhando dinheiro com isso. Então, a ideia de ser um lutador, de ser um assassino, ela não é uma ideia tão ruim. Eu tenho crenças que dão sustentação a esse tipo de percepção. Na nossa cultura de hoje, isso não faz tanto sentido. Tá? Então, é muito importante entender que aquilo que a gente chama de crença boa, é bom você acreditar que você pode tudo. É bom por quê? Porque nós vivemos hoje numa cultura que quer te dizer que você é capaz de fazer tudo o que você quiser. Isso não é verdade. Todos nós temos limites. Todos nós. Tá? Então a gente não é capaz de tudo. Nós somos capazes de fazer muita coisa, mas não tudo. Né? Até porque nós temos de vida limitado. Então a gente não é capaz de fazer tudo só por causa desse detalhe. Então, assim, junto com isso, é importante entender que crença boa versus crença ruim, na verdade, é algo que precisa ser avaliado de um ponto de vista de adaptação à realidade. Então, quando é que eu posso dizer que a minha crença está boa? Quando eu estou conseguindo me adaptar à realidade de uma maneira positiva e saudável para mim e para o meu meio. Então, a partir do momento que eu tenho esse tipo de percepção, eu posso dizer que a crença ela é, entre aspas, boa. Mas boa aqui não é no sentido moral, é no sentido de adaptação, é no sentido dela ser saudável, é no sentido de ela me fazer evoluir, atingir minhas metas, meus objetivos, aumentar minha autoestima, ajudar a aumentar a autoestima de outros, ajudar as pessoas a atingirem suas metas e objetivos, né? Trabalhar em prol de algo maior. E tudo isso também tem a ver com a nossa cultura. Então, mesmo isso que eu estou passando para vocês está baseado também em crenças que têm a ver com o nosso momento atual. Né? Nós aqui, por exemplo, acreditamos um pouco nessa ideia de que ser altruísta, de que ajudar o mundo a se organizar é uma coisa boa. Se a gente tivesse numa outra cultura em que isso é balela, a gente não acreditaria nisso e teríamos outros comportamentos. Então toda crença está sempre muito vinculada ao ambiente, às coisas que acontecem nesse ambiente, ao tipo de cultura que vai se formando em torno desse ambiente. Né? As crenças nunca são estáticas. Não existem crenças universais, vamos dizer assim, que perduram por toda a eternidade. Né? Muito bem. Indo adiante nisso, eu queria também colocar que assim, toda crença ela tem uma origem na história pessoal da pessoa. Então, se eu acredito que eu sou inferior aos outros e os outros são inferiores a mim, não é por acaso, tá? Muito provavelmente, de alguma forma, para eu ser aceito ou pertencer na família, eu precisei, de alguma forma, acreditar nisto, tá? Para eu sobreviver no meu meio, eu precisei entender que eu era inferior. Seja porque eu tinha um pai ou uma mãe que eram narcisistas, então eles estavam sempre certos e eu sempre errado, e eu precisava acreditar que eu estava errado. Seja porque eu tive pais super protetores ou inseguros, né, que fizeram com que eu achasse que tudo que eu estava fazendo estava errado, então eu comecei a entender que eu era inferior a eles. E isso me fez me relacionar com eles de alguma maneira melhor do que se eu ficasse tentando ser independente, ou melhor do que eles, ou simplesmente autônomo. Né? Então, toda crença, ela tem esse aspecto. E por que é importante saber disso? Porque toda a crença, todas elas, em algum momento, te ajudaram. Mesmo essas que hoje você odeia. E por que você odeia hoje essa crença que você tem? Essa crença que você percebeu? Essa, entre aspas, crença limitante. Porque quando você saiu da tua família e foi para o mundo, quando você começou a crescer, aquela crença se mostrou ineficaz no mundo. Seja na escola,
seja no trabalho, seja no casamento. Né? Então, aquelas ideias com as quais você veio sobre você, sobre os outros e sobre o mundo, que lá dentro da tua família eram boas, era bacana e fazia você ficar adaptado lá, né? Quando você chegou no mundo, opa, o mundo não é bem assim. Por exemplo, lá dentro da minha casa falavam que eu era lindo, que eu era maravilhoso, que eu era super e tal, tal, tal. Aí cheguei na escola, tem um outro piá, uma outra guria que também é super. E o pessoal gosta mais deles do que eu. Ai, meu Deus, como assim? Eu não sou o super? Não era pra eu ser o único super? Aqui a pessoa começa a ter problemas. Ou vai pro casamento, e dentro do casamento, a pessoa traz crenças, né? O homem traz crenças da sua família de origem. A mulher traz crenças da sua família de origem. E para não falar só de homem e mulher, né? Os cônjuges, né? Ou as cônjuges, né? As pessoas que se juntam, elas têm crenças das suas famílias de origem sobre o que é um casamento ou sobre o que não é um casamento. E quando elas se juntam, essas crenças se chocam. E muitos casamentos, inclusive, terminam por causa disso. Nenhum dos dois abre mão das crenças que trouxe da família. E essa abertura de mão é necessária para quê? Para os dois criarem algo juntos. Então as crenças, gente, só vão começar a te incomodar se de alguma maneira no mundo você começar a se sentir incomodado. Se aquilo que acontecer no mundo, no teu ambiente social, começar a requisitar de você coisas que você não consegue dar ou não tem para dar, e você quer dar essas coisas, você quer ter essas respostas porque isso será bom para você. Só que você não consegue. É a partir daí que você começa a ter problema com crença. Enquanto a pessoa está adaptada e está indo, ela nem pensa nas crenças que tem. Ela vai tocando, vai embora. Né? É sempre assim. Começou a limitar e impactar a vida da pessoa, aí ela quer começar a trabalhar com as crenças dela. Tá? Então, por que eu estou falando isso? Porque toda a, entre aspas, crença limitante, no fundo, é uma crença adaptativa que agora tornou-se pequena demais. Então, aquela generalização que eu fiz lá com 5, 6, 7 anos, agora aos 25, 28, 30, 42, 56, já não me serve mais. E eu preciso de uma crença nova, uma nova visão, uma nova generalização sobre eu, sobre os outros, sobre o mundo, ou sobre tudo isso, para com que eu consiga dar conta de ter comportamentos, de perceber coisas, de sentir algumas emoções que agora eu não consigo. E por que eu quero isso? Porque isso vai ser melhor para mim. Né? Então, como é que a gente faz um trabalho com crenças? Porque a ideia não é se livrar de crenças. Isso é impossível. A gente não consegue livrar-se de ter crenças. O que a gente consegue, e assim, também não é necessário você se livrar da crença. Isso não é necessário para você ser feliz, tá? Escuta, juro por Deus. Não é necessário. Nós começamos flexibilizando a crença. Então, por exemplo, eu sou inferior. Rígido, estanque, pontual. Como vamos flexibilizar? No que você se sente inferior? Você se sente inferior em relação a um comportamento? Você se sente inferior em relação a uma característica que você tem ou que não tem? A gente começa a tentar flexibilizar esta ideia, ampliando ela, tornando-ela um pouco mais concreta. Porque às vezes a pessoa pode dizer assim, eu sou inferior àquele cara lá do time de basquete. Mas por quê? Porque o cara tem 1,95 m e eu tenho 1,70 m. Bem, sim, você é menor do que aquele cara. Isso é um fato. Agora, isso não te faz inferior, isso te faz diferente. Talvez por basquete você não vá servir mesmo, porque jogadores de basquete são mais altos. Tem poucos que têm a tua estatura. Mas isso não faz de você uma pessoa inferior. Você tem outras qualidades. Percebem que aqui eu estou começando a flexibilizar. Sim, tem aspectos que eu não sou igual aos outros, mas isso é diferente de eu ser inferior. Tá? A outra questão são as evidências. Então a gente começa a buscar evidências. Então, pegando o mesmo caso, né, como se a gente fosse seguindo uma sequência aqui. De repente, essa pessoa não é tão alta quanto a outra. Mas o que essa pessoa tem de bom? E eu não comparo mais com o outro. Que coisa você faz bem? De repente, sei lá, a pessoa é estudiosa, né? Ou a pessoa gosta de música e conhece bastante de música. Então, veja, quais são as evidências da minha inferioridade enquanto pessoa?
Ah, porque eu sou mais baixinho que o outro. Bom, isso não é uma evidência que a tua pessoa é inferior. Isso é uma evidência de que teu corpo tem 1,70 m e o outro 1,95 m. Isso é um fato. Agora, tem outras coisas que você tem e outras pessoas não têm. Tem outras coisas que você tem e que são bacanas, que você gosta, que os outros admiram. Então, aqui eu começo a trazer evidências de coisas diferentes da crença. Coisas contrárias à crença. O mundo é um lugar perigoso. Aí eu posso arranjar evidências de lugares que são seguros. De várias vezes que, por exemplo, a pessoa saiu e foi, sei lá, foi no mercado, voltou, não aconteceu nada com ela. Foi para a praia, voltou, não aconteceu nada com ela. Então a gente começa a perceber, a ampliar a percepção para evidências que contrariam e que mostram outros lados da realidade. A ideia não é dizer que está errado uma coisa e certa a outra. A ideia é tornar a visão mais ampla. Sim, existem coisas difíceis. E sim, existem coisas boas. Olhe para as duas, com o mesmo valor. Indo além. Ter consciência sobre o funcionamento e a função das crenças. Então é importante eu entender para que uma crença existe e como ela funciona. Então, essa crença veio porque lá na minha família, ser inferior, me entender como inferior, me fazia me relacionar melhor com meu pai e com a minha mãe. Ótimo. Eu ainda preciso me sentir inferior para me relacionar bem com eles? Essa é uma pergunta. Então, aqui, quando eu sei da função da crença, eu posso questionar essa função. Isso ainda é necessário? Eu ainda preciso disso? Ou eu posso me relacionar de uma outra forma? Como seria se eu, por exemplo, me percebesse como uma pessoa boa e fosse me relacionar com eles? Né? Então, aqui a gente vai entender isso. Como a crença funciona em mim. O que ela me faz fazer? Bom, eu percebo alguém que tem algo que eu não tenho, daí eu começo a me dizer que eu sou um bosta e começo a me ficar recluso no quarto sem fazer nada. Então a gente começa a mudar o comportamento. A gente flexibiliza o comportamento. Pera lá. Por que essa pessoa ter o que você não tem te faz ser um bosta? Te faz ser inferior? Não é, é diferente. E por isso a gente vai flexibilizando. E ao fazer essa flexibilização, nós estamos também criando novas crenças. Ou seja, eu tenho algo bom. Eu tenho coisas boas em mim. Eu sou uma pessoa boa. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu me sinto bem comigo mesmo. Eu, enquanto pessoa, sou uma coisa. Eu, enquanto comportamento, sou outra. Então, o fato de eu não ser tão bom, tão competente quanto outra pessoa nisso, naquilo, não me faz uma pessoa ruim. O fato de eu ser bom nisso, naquilo, também não faz de mim uma pessoa ruim. Eu sou bom enquanto pessoa, porque eu sou uma pessoa boa. Eu tenho esta competência e não tenho aquela. Então a gente começa a fazer essas diferenciações, né? A fazer um reenquadre. A gente coloca novos quadros em cima daquilo que a pessoa já entendia. E com isso nós vamos flexibilizando a crença, entre aspas, limitante, e vamos expandindo ela, colocando ela no seu devido lugar. Sim, eu não sou bom em tudo. Olha que crença interessante. Eu sou uma crença muito boa. Por exemplo, para perfeccionistas, que tem que ser bom em tudo, perfeitos em tudo. Né? Isso é uma crença maravilhosa, porque tira um peso das costas enorme. E eu sou muito bom nisso e naquilo. Então aqui eu tenho qualidades e eu não sou tão bom em tudo. E aqui a gente tem uma crença um pouco mais ampla. Eu posso funcionar no mundo mesmo que eu não seja superior a todas as pessoas. Olha que crença interessante. Ou seja, eu posso trocar com as pessoas, eu posso não ser tão bom quanto outra pessoa em algo e ainda assim existir no mundo e viver bem nele, sendo apenas quem eu sou. Olha que coisa bacana. Então, isto é flexibilizar, não é se livrar da crença. É transformar esta crença numa nova visão sobre o mundo, sobre os outros, sobre si mesmo e, com isto, viver melhor. Tá bem? Gente, espero que vocês tenham gostado da live de hoje, do podcast de hoje, e que ele tenha sido útil para vocês, tá bem? Convido vocês a me seguirem no Facebook e no Instagram também, e me darem as suas opiniões a respeito desse podcast. Isso para mim é bem importante, se vocês estão gostando, se não estão, tá bem? E também convido vocês a conhecer meu canal do YouTube, conhecer os meus livros e conhecer o meu blog. E você pode encontrar tudo isto lá no meu site, www.aquinneto.com.br. Lá você encontra
tudo, tá tudo lá. Podcast, os vídeos do YouTube, os meus livros, o meu blog. Você também pode se inscrever para minha newsletter lá, tá? Onde todo mês eu estou entregando algum conteúdo. E você pode me encontrar lá e nas redes sociais do Facebook, do Instagram, do LinkedIn e também do Twitter, ok? Gente, um beijo bem grande para vocês. Muito obrigado pela audiência e até a próxima. Tchau, tchau.